Olha, nós estamos acompanhando o caso da prisão do cabo, ou da apresentação do cabo do Exército Brasileiro, melhor dizendo, lá no 1º Distrito Policial. Acabou de prestar depoimento. Ele que efetuou disparos na festa Banda Bandida. Nós vamos ver aí as imagens do tiroteio, do tumulto que foi provocado durante esta ação que ele protagonizou. Aí a turma estava brincando na festa, banda tocando. De repente, ouve-se os disparos que estavam sendo efetuados por ele e começa um tumulto. Você vê como é a quantidade de pessoas que costuma brincar nessa festa, que é tradicional do pré-carnaval em Teresina. E o som dos disparos você vê aí, ó. A partir daí, correria, tumulto. E fica uma questão: será que os homens que fazem parte das organizações militares, que fazem parte do Corpo de Segurança Pública do Brasil e do Estado do Piauí, eles estão prontos para utilizar armas? A que testes eles precisam se submeter para colocar uma arma na cintura? Nós estamos ao lado do Dr. Eduardo Moita, que é presidente do Conselho de Psicologia no Estado do Piauí, e vai conversar conosco a respeito deste assunto. Dr. Eduardo Moita, boa tarde. Obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. É preocupante como nós, leigos, imaginamos entregar uma arma para pessoas que estão usando uma farda e que nós imaginamos que se submetem a testes rigorosos? Sim, é preocupante. A gente tem observado isso na sociedade o tempo inteiro, não só no Piauí, mas em outros estados do Brasil, acontecimentos como esse que assustam. Pessoas que deveriam ter uma boa noção de como usar uma arma, pessoas que deveriam ser capacitados ou capacitadas para usá-las e não sabem usá-las e utilizam de forma desastrosa. E como é que se faz um teste que avalia se a pessoa tem ou não condição de manipular uma arma? Bom, a gente tem o Estatuto do Armamento, que é um estatuto nacional, um estatuto brasileiro, que regra, que direciona de como essa avaliação deve ser feita. São avaliados aproximadamente 9 itens: as atenções, a personalidade, a habilidade social e a tomada de decisão. A agressividade é um fator determinante em pessoas que vão usar arma de fogo. Nós temos que ter um critério muito rigoroso e muito sério com relação a isso. A gente não pode confundir a capacidade técnica de aprender leis, legislação e passar numa prova técnica com a condição psicológica. Também não estou aqui para dizer que a avaliação psicológica não pode ser questionada. Claro que ela pode ser questionada, mas a justiça não deveria simplesmente desconsiderar a avaliação psicológica sem que haja uma nova avaliação. Tá. Agora, então o que o senhor está querendo dizer? É que essas avaliações precisam ser repetidas, é isso? Isso. Vou dar um exemplo para vocês. Sobre a questão do armamento de um vigilante. Por exemplo? Da vigilância privada. Um vigilante, ele passa por exame psicológico anual e por um processo de reciclagem de 2 em 2 anos. Isso um vigilante de uma empresa privada. Né? Então, ele faz o curso de formação e anualmente ele faz exame psicológico. Isso a nível de Brasil. E de 2 em 2 anos ele faz todo um processo que ele atira, que ele faz prevenção, incêndio, uma série de situações. Tá certo? Então, assim, a nossa preocupação com as pessoas das polícias como um todo, hoje, pela manhã, eu estive no Tribunal de Justiça, conversando com o desembargador Ricardo Gentil, que é o corregedor, justamente falando sobre algumas ações que existem hoje no Piauí e que já existiram de alguns magistrados que desconsideraram a avaliação psicológica. Sim. Né? Isso não pode acontecer. A avaliação psicológica ela é um instrumento científico-metodológico. O senhor diz na avaliação, na aprovação de candidatos. Na aprovação de candidatos em concursos públicos. Agora, o argumento não seria que outros profissionais da psicologia estariam dando laudos diferentes do que foi conseguido através do exame psicológico para fundamentar uma decisão liminar, por exemplo? Bom, várias liminares que tem no Tribunal de Justiça não houve uma segunda avaliação. Houve só um exame onde essa pessoa foi inapto temporariamente e o magistrado desconsiderou essa avaliação. O que a gente quer explicar é isso, é que foi feita uma avaliação, foi dado inaptidão, você tem direito de recorrer e pedir uma nova avaliação. E não simplesmente desconsiderar uma liminar desconsiderando a avaliação psicológica. Ele é um instrumento científico, metodológico. Nós utilizamos testes que são validados anualmente pelo Conselho Federal. A gente não utiliza um teste, é uma bateria de testes, onde simplesmente isso não pode ser desconsiderado. É um absurdo. Bom, como é que acontece ou como deve acontecer? Porque nós tivemos a aprovação desses candidatos aí no Exército, na Polícia Militar. Eles também precisam se submeter a novos testes
periódicos, esses testes eles costumam acontecer, doutor Eduardo? Teoricamente deveria acontecer, tem a periodicidade dos exames psicológicos, porque todos nós seres humanos, nós temos uma variação de comportamento. Então eu faço um teste quando eu passo num concurso com 22 anos e com 50 anos eu nunca mais passei por avaliação nenhuma. A polícia, o formato de uso de arma de fogo no mundo inteiro, nas polícias dos grandes países em desenvolvimento financeiro maior do que o nosso, eles passam por exames. A SWAT passa por exame anual. O militar, o policial da SWAT, para saber se continua apto, para saber se continua a fazer apto de um grupo especial de elite. Então a nossa preocupação com relação a isso é que nós pedimos à Justiça, a Justiça foi muito atendeu a gente pronto. Hoje eu conversei rapidamente, mas uma conversa muito produtiva com o desembargador Ricardo Gentil. Nós marcamos de semana que vem entregar uma documentação, devido ao recesso a gente não pôde entregar antes. Nós vamos entregar uma documentação falando dessa questão da validade do exame psicológico. Só para a gente ter uma ideia do impacto, da mudança psicológica de um homem. Vamos imaginar que um policial que fez um teste, foi aprovado, faz parte de um grupo de elite da polícia e ele enfrenta, na prática, um grande tiroteio. Um tiroteio onde o carro dele recebe tiros, ele troca tiros com bandidos. Essa pessoa vai ter mudança de comportamento depois desse episódio? Provavelmente sim. Todos nós seres humanos, a gente é uma situação vivenciada. Então tem situações que são traumáticas, que a gente acha que não vai ter trauma, mas que às vezes acontece. Então para isso é que a avaliação acontece. Acontece acompanhamento psicológico. É importante que tenha uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com psiquiatra, com assistente social, para que essas pessoas possam acompanhar a vida de um PM, que é de um policial civil, de um policial militar, que passam constantemente por situações de estresse. A gente não pode ser desconsiderado isso. As variações de comportamento nossa são mediante acontecimentos traumáticos. Bom, eu vou fazer aqui uma pergunta que parece óbvia, de resposta óbvia, mas é importante que isso fique claro para todo mundo. Um camarada que vai para o carnaval beber com uma arma na cintura, isso oferece risco em que medida para a população? No meu entendimento como avaliador de porte de arma, um risco imenso. Nós precisamos entender que o uso da arma de fogo ele é restrito. Eu não posso simplesmente botar a arma na cintura e beber em uma festa e numa discussão atirar em alguém. Isso prova a falta de capacidade emocional, psicológica de usar uma arma de fogo. Você aqui tem esse tipo de avaliação, de imaginar que pode ir para uma festa de carnaval, mesmo que não vá beber e levar uma arma, na sua avaliação, tem condições de ter uma arma de fogo? É muito complicado isso, porque é o que nós falamos sempre nas avaliações psicológicas, quando eu tenho a oportunidade de conversar com PMs, com vigilantes, eu sempre falo isso, do autocontrole que a pessoa precisa ter na arma de fogo. A gente precisa saber que em muitos momentos eu tenho uma arma e que eu não vou poder usá-la, porque o uso dela oferece, em vez de proteção, um risco para a sociedade. Nós temos também armas de calibres diferentes, tem pistola, revólver e armas de grosso calibre, armas longas. Para cada tipo de arma, é preciso um perfil psicológico diferente, doutor? Não, a arma de fogo, a avaliação psicológica da arma de fogo, de um revólver até um fuzil, a avaliação é a mesma, porque o poder de matar da arma, ele é do revólver à metralhadora. Então a nossa preocupação é essa, é que essa avaliação seja feita e que não seja desconsiderada. Vários fatos estão acontecendo no Brasil que provam a importância e a relevância da avaliação psicológica para quem vai usar arma de fogo. Tá certo, então queria agradecer ao doutor Eduardo Nada, disponha sempre. Muito obrigado pela participação. Nós temos aí a foto do cabo Anderson Bezerra, né? É o cabo da polícia do Exército Brasileiro, é o Anderson Lima Bezerra. Aí está a imagem do Anderson Lima Bezerra. Aí é o momento em que ele estava prestando depoimento no 1º Distrito. E o Anderson foi o responsável por efetuar os tiros que feriram 3 pessoas lá na festa, na Banda Bandida, no centro da capital. Olha, o Anderson, você está aí nesse momento, a foto está dele, está aí, está prestando depoimento, mas o Anderson acaba sendo uma pessoa de sorte, viu? Porque se tivesse matado alguém, consequências seriam muito mais graves, hein? Mas aí o Anderson poderia ter causado uma grande tragédia, né, doutor Muniz? Sim, com certeza. O uso da arma de fogo ele é uma situação que... Eu sempre falo isso, as pessoas confundem capacidade técnica de aprender a legislação e se sair bem numa prova com condição psicológica. De repente, você é uma pessoa que estuda muito, que tem uma boa capacidade cognitiva, mas não tem uma boa capacidade emocional. Então, provavelmente, usar arma de fogo se torna muito complicado. Tá certo. Doutor Eduardo, muito obrigado pela presença disponha sempre. Aqui no Jornal do Piauí, doutor Eduardo Moito, presidente do Conselho de Psicologia.